Algumas palavras não deveriam ser esquecidas, ditas no momento mais escuro da história, mas que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não são apenas palavras, mas é a voz da nossa redenção. Esteja com todos nós, amém? Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Vamos fazer a leitura do verso 39 ao verso 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos neste momento que o Senhor fale aos nossos corações. A tua palavra foi lida e pedimos que, por meio do teu Santo Espírito, Pai, o Senhor mude o nosso coração. Que nós, ao olharmos para essas palavras, tanto dos criminosos como as palavras de Jesus, o nosso coração seja mudado. Que nós possamos recorrer ao Senhor, a Cristo, à cruz, a todo momento. Em todo momento, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vivemos em uma geração marcada por confusão, dureza, incredulidade. Uma geração que é bombardeada por tantas vozes, tantas disputas, tantas coisas, tantos discursos que diluem o Evangelho. É uma questão, uns falam, que é da nossa geração. Uma geração que ri da fé, que banaliza o sagrado, que transforma a cruz em um simples símbolo cultural, em uma simples religião, mas não em esperança eterna. Essa questão que está à nossa volta, na nossa geração, nos faz questionar muitas vezes: há esperança para o nosso tempo? Já que existem tantos boatos, tantas coisas, tantas pessoas falando sobre um monte de coisa, será que há realmente esperança ao nosso tempo? Existe salvação para uma geração que rejeita a Deus e que abraça o pecado como um estilo de vida? Será que existe salvação? A resposta
da cruz é clara. Existe salvação para uma geração má, para a nossa geração. Existe salvação porque a cruz não depende da bondade do nosso tempo, mas da graça de Deus. Existe salvação porque o poder do Evangelho não enfraquece com o tempo. Ele não dilui. Existe salvação porque no momento mais escuro da história, quando o Filho de Deus foi pendurado entre os criminosos, a luz da graça de Deus brilhou para todos que creem no Senhor. E hoje, nessa segunda mensagem desta série, da série Gólgota, Palavras da Cruz, vamos poder ver, enquanto o mundo zomba, nos termos de hoje, zoam, blasfemam, enquanto a multidão lá gritava, zombava, enquanto os líderes celebravam a morte de Jesus, nós vamos poder ver hoje um homem à beira da condenação eterna que encontrou a salvação. Vejam, meus queridos, depois de ser capturado, Jesus então é interrogado por Pôncio Pilatos, que decide mandar Jesus para Herodes, já que Herodes era quem cuidava dos galileus, daquela região ali em que Jesus habitava. E Herodes, então, recebendo Jesus, se alegrou, ele estava ansioso para conhecer Jesus, Ele sabia dos boatos, das histórias, e queria ver até Jesus fazendo alguns milagres. Mas Jesus não dirigiu uma palavra. Ficou calado. Herodes, então, ficou chateado, Desprezou Jesus, destratou. E da mesma forma que Pilatos tinha enviado Jesus para Herodes, ele o enviou de volta. Isso, meus irmãos, esse tratamento entre esses dois líderes, foi um gesto, vamos dizer assim, carinhoso, gentil entre os dois. Pilatos falou, julga você que tem autoridade na região da Galileia. Herodes, então, juntando o útil com o agradável, falou, Jesus não me ajudou aqui, não fez nada, não vi nada. Acho que eu vou enviar para Pilatos, falar, não, você que é o cara, você que pode julgar Jesus. Ele envia, então, novamente Jesus para Pilatos, demonstrando uma gentileza, uma cordialidade entre os dois. Mas o interessante é que nenhum dos dois encontrou crime algum em Jesus. Nenhum dos dois. Ao falar com Jesus, Pilatos desejava soltá-lo. Tanto que, diante da multidão, ele insistiu nisso. Perguntou, por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Mas não adiantou. A multidão pedia insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. Que ele fosse crucificado. E essa resistência, essa aversão a Cristo, não é somente lá. Hoje em dia também. Percebemos também nos dias de hoje. A realidade é igual daquela época. As pessoas continuam a rejeitar, continuam a viver na incredulidade, a não acreditar que Ele é o Filho de Deus. E diante desse contexto, eu gostaria de pontuar 4 pontos,
para que a gente possa refletir essa noite. E o primeiro deles, em primeiro lugar, o mundo transforma o seu ódio em zombaria, mesmo existindo salvação para essa geração. O mundo transforma o ódio em zombaria, mesmo existindo salvação para essa geração. Ouvindo a multidão, assim aconteceu. Jesus foi crucificado e posto ao lado de 2 criminosos. Isso mostra algo muito interessante, meus queridos. Esses 2 criminosos tinham posicionamentos totalmente diferentes. Vejam comigo lá o verso 39. Diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nessa frase que ele diz, ele expressa a rebelião do coração humano contra Deus. O coração endurecido deste homem na cruz demonstra a crueldade de toda a humanidade, inclusive das pessoas que estavam ali. Todos estavam dizendo a mesma coisa. Essa frase: se o Senhor é o Cristo, desça da cruz. Muitos também diziam: crucifica, crucifica. Este homem representa muito bem a nossa realidade. Tanto ele como nós, no nosso tempo, zombam a cruz. Falam: como é que você pode acreditar em um Deus que foi morto, que foi crucificado, que foi humilhado? Como você pode acreditar num Deus fraco? Mas o interessante é que eles não zombam porque são fortes, mas eles zombam porque são perdidos. Algo semelhante que acontece é a fala de Jesus para Satanás, a fala de Satanás para Jesus. Os irmãos lembram quando o Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto? Algo parecido aconteceu. Satanás disse: se você é o Filho de Deus, então jogue-se daqui para baixo, para que os anjos com suas mãos o peguem, para que não tropece em nenhuma pedra. O diabo sabe muito bem que não consegue vencer Jesus em poder, mas ele usa a tentação fantasiada com uma sugestão irônica, igual o que aconteceu no relato de Jesus. Basicamente, o que enfrentamos no mundo atualmente, queridos, nós desprezamos. As pessoas desprezam a nossa fé. Usam desse artifício. Se você é crente, então vá. Dê todos os seus bens aos pobres. Não é mesmo? Nos deparamos com pessoas mortas espiritualmente que ridicularizam a fé. As pessoas zombam de Cristo e da fé por meio de memes, discursos acadêmicos, movimentos culturais, como acabamos de ver na série passada, como acabamos de ver no carnaval. Não caia nesses truques, meus queridos. São truques traiçoeiros, tentações. O sarcasmo é uma tentativa de neutralizar a sociedade do Evangelho. É uma forma de
tornar o Evangelho algo sosso. Nós cremos no Cristo que desceu do céu, encarnou em Jesus, viveu conosco, partilhou das mesmas dores que nós, das mesmas dores que eu sinto e que você sente, que foi condenado como maldito. A cruz era um lugar para os piores criminosos. Ele foi morto, sim, como fraco, como humilhado, mas ele ressuscitou também. Por isso que a nossa mensagem é uma coisa séria. Não é diluída, não é sossa como a sociedade expõe ou tenta colocar. Se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Se Ele ressuscitou, nós temos a salvação. Mas para aqueles que não têm a salvação, o que resta é rir, é zombar. A nossa geração prefere rir da dor do outro, dos desafios que nós passamos, das lutas que nós temos. O homem ali na cruz estava morrendo, mas ainda encontrava forças para zombar. O nosso mundo está em trevas e mesmo assim eles encontram forças para debochar de nós. No entanto, meu irmão, você é chamado não para responder na mesma moeda, não é da mesma forma, mas para absorver e agir com graça, para viver na graça. Jesus não retribuiu o mal com o mal. Pelo contrário, enquanto a maioria zombava dele, humilhava, o ridicularizava, ele estava se entregando em favor de muitos, para que muitos tenham a vida eterna. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos. Todos aqueles que vivem piedosamente, que vivem crentes em Cristo Jesus, serão perseguidos, serão humilhados por sua fé, por causa de sua fé. Por isso, fique firme. Não devolva um mal com um mal, mas viva convicto de que Ele venceu tudo isso. Ele venceu o mundo. A nossa batalha não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Essa é a nossa batalha. Dito isso, é percebível que o mundo transforma o seu ódio em zombaria, mesmo existindo salvação para essa geração. Mas, ao contrário do primeiro criminoso, o segundo homem, ele reage de uma forma diferente, nos levando ao segundo lugar. Enquanto houver reconhecimento dos pecados, existirá sim salvação para essa geração. Enquanto houver reconhecimento dos pecados, existirá salvação para essa geração. Diante da reação de deboche, tanto do primeiro criminoso, como de todos que estavam ali, o segundo homem reage de uma forma diferente. Vejam o que ele diz no verso 40 e um pouco do verso 41. Ele diz o seguinte: respondeu-lhe, porém, um outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos
merecem. Esse segundo homem não ridiculariza Jesus. Pelo contrário, suas palavras estão cheias de temor, tanto que ele expressa isso para o seu companheiro. Ele já está envolvido em temor. E ele olha para o outro e fala: como você pode expressar essas palavras? Como você pode falar isso? Não teme a Deus, mesmo estando ao seu leito de morte? Ele sabia que pelas suas próprias ações, ele não iria para o céu. Ele não estaria nos braços de Abraão. Ele não encontraria Moisés. Mas ele iria para o inferno. Ele reconhece que o que eles estão passando ali, o que está acontecendo, eles merecem isso. Eles merecem serem mortos na cruz por causa dos seus atos. Ele reconhece o seu próprio pecado. E esse pequeno relato faz lembrar também quando Natã repreendeu Davi. Não é mesmo? Natã, ele repreende Davi e fala: olha, você cometeu adultério com Betseba e ainda contribuiu para a morte de Urias. Vendo isso, Davi ficou extasiado, ficou perplexo diante do seu pecado. Ele reconheceu o seu pecado. Tanto que ele disse: contra ti, e só contra ti, Senhor, pequei e fiz o que o Senhor reprova. De modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. O criminoso na cruz chegou a essa conclusão, que ele merece a morte. E você? Já chegou a essa conclusão? Pelos seus próprios atos, que conclusão você chega? Você merece o paraíso? Ou merece ser crucificado? Como você enxerga a sua vida? Você entende que pelos seus atos merece o céu? Ou compreende que deveria estar pregado, com o sangue escorrendo naquela cruz? O nosso mundo hoje culpa tudo e todos. Se eu mentir, é porque a cultura é assim. A nossa cultura é uma cultura de mentiras. Todo mundo mente. Se eu sou uma pessoa explosiva, é porque eu nasci assim, ou porque eu nasci num lar de pais divorciados. Ou talvez é porque meus pais brigavam muito em casa. Por isso eu sou explosivo, sou irado. Se eu sou uma mulher que vive dando ordens ao marido, assumindo a liderança na casa, é porque o nosso tempo precisa disso. Precisamos de mulheres fortes. Se eu sou um marido que constantemente me afasto das responsabilidades de liderar o lar, de conduzir a minha família a Cristo, é porque estou muito envolvido com o serviço. Estou trabalhando muito. Pare de se justificar, de negociar, de minimizar os seus erros. Pare de culpar os outros pelos seus pecados. O culpado é você que merece carregar essa cruz, estar na cruz. É você que merece ser pendurado no madeiro
e ver o sangue escorrer diante dos seus olhos, e todos à sua frente zombarem de você, de mim, pois todos nós somos pecadores, somos miseráveis. O problema dos nossos dias é que o sistema ensina que ninguém é culpado, todos são vítimas, quando na realidade nós é que somos os malfeitores. Nós é que somos os criminosos. E a vítima é Jesus. Ele quem foi acusado e morto injustamente. Lembre-se, enquanto houver reconhecimento dos pecados, existirá sim salvação para essa geração. Além de perceber a justa condenação que está recebendo, esse homem tem consciência, tem o vislumbre de algo ainda mais glorioso, nos levando ao terceiro lugar. O inocente foi condenado pelo mundo para que tenha salvação nesta geração. O inocente foi condenado pelo mundo para que haja salvação para a nossa geração. Nesse momento, irmãos, gostaria que nós nos atentássemos para o finalzinho ali do verso 41. Ele diz o seguinte, poucas palavras: mas este nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. Esse homem provavelmente ouviu os feitos de Jesus, os milagres, os ensinamentos. E nada disso, do que Jesus fez, foi possível encontrar um erro. Qualquer pecado. E o engraçado é que não somente este criminoso fala que nenhum mal fez. Pilatos e Herodes também não encontraram crime algum em Jesus. Pilatos falou para o povo: eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as suas acusações que fazem contra ele. Nem Herodes. Tanto que ele mandou voltar para nós. Como podem ver, nada nele merece morte. Isso demonstra, irmãos, que além de ser inocente das acusações, Jesus também se entregou voluntariamente para ser condenado injustamente. Ele se entregou voluntariamente para ser condenado injustamente. Em nada ele pecou. Ele obedeceu integralmente à lei de Deus. Todas aquelas 613 leis, que já foi comentado na nossa IBD, ele cumpriu. Não somente cumpriu toda a lei, como se entregou para ser sacrificado. Ele foi à morte sendo inocente. De igual forma, irmãos, no Antigo Testamento se fazia algo parecido. No Antigo Testamento, eles estavam acostumados com a ideia de substituição, principalmente quando envolvia pecados do povo. Tanto que, para que Deus não consumisse o seu povo em ira, por causa dos seus pecados, eles matavam um cordeiro, e o sangue desse cordeiro, eles aspergiam no propiciatório. Esse sangue simbolizava a purificação
e o pagamento dos pecados do povo, aplacando a justiça divina e restaurando a comunhão com Deus. Eles pegavam um cordeiro sem mácula, sem defeito, o matavam e aspergiam o seu sangue, para que os seus pecados fossem pagos. Da mesma forma, é o que está acontecendo aqui, nesse relato. Um homem inocente, levado para a cruz, é morto e o seu sangue é derramado para a nossa salvação. E não somente a salvação, mas também existe uma reconciliação entre os pecadores e Deus, por meio deste sangue. Veja, irmãos, uma pessoa à beira da morte, um judeu tetrarca de Roma e um procurador pagão reconheceram a inocência de Jesus. Mas a multidão ali à frente não reconheceu. O nosso tempo, a nossa geração também não reconhece. O mundo continua dizendo, isso é um mito, isso é uma história que conta para crianças. Não, isso aí, esses milagres, esses ensinamentos de Jesus, você acredita mesmo nisso? Realmente que existiu milagres? Ou talvez, não, Jesus realmente existiu. Mas milagres, coisas extraordinárias, não, isso aí é apenas uma forma de ajudar as pessoas. Jesus apenas foi uma pessoa boa na história. Foi uma pessoa que, olha, realmente é uma pessoa para se imitar, se admirar. Mas as coisas extraordinárias, não. O mundo fala isso. É isso que as pessoas acreditam. Acreditam que todas essas histórias, a Bíblia, é apenas para as pessoas poderem serem ajudadas a superarem as suas dificuldades. Apenas isso. E é exatamente isso que o mundo quer que você acredite. Quando, na verdade, é que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a verdade. Ele encarnou para ser crucificado e oferecido para pagar pelos nossos pecados. Essa é a verdade que o mundo não suporta. O mundo não suporta o fato de que o próprio Deus veio à Terra, foi condenado como um criminoso, o pior criminoso possível, morto para pagamento dos pecados daqueles, somente daqueles que creem nele. O mundo não suporta a verdade de que aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, terá a vida eterna. O mundo não suporta essa verdade. O que o mundo não suporta é a base da nossa fé. Você, meu irmão, minha irmã, foi chamado para seguir esse Jesus. Não é o Jesus histórico que muitos falam, mas o Jesus, Filho de Deus, que foi crucificado, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. Esse Jesus. Não é para você ser uma pessoa perfeita. Para seguir Jesus eu tenho que viver perfeitamente. Não é. Você não consegue. Nós não conseguimos. Mas é para que você seja transformado gradativamente pelo Evangelho, por essa mensagem que está sendo pregada.
Deus o chamou não para ser igual ao mundo, mas para que você seja sal nele. Se você crê em Jesus, suas ações mudam. Você passa a imitá-lo. Passa a falar como ele falou. Se suas ações não mudam, se questione. Se pergunte: será que realmente minha fé é genuína? Ou realmente eu preciso entregar o meu coração para Jesus? Esse, meu irmão, é o momento para você pensar nisso. Esse Deus, esse Jesus que está à sua frente, que esteve à frente deste homem crucificado, estando à frente de Jesus, realmente você entregou o seu coração a Ele? Quando existe essa entrega, o Espírito passa a modificar as suas ações. Passa a te mudar. Quando o Espírito habita dentro de você, os pecados que antes infligiam o seu coração, os pecados que merecem condenação, são pagos. E quando você se depara com esses pecados, você quer os arrancar fora. Porque é melhor arrancar o que faz você pecar do que ser lançado por inteiro no fogo. Lembre-se que a santidade de Cristo, a inocência de Cristo, não é apenas um motivo da nossa salvação, mas um modelo para a nossa vida. Não que vamos conseguir ser igual a Ele, mas é olhando para a cruz que continuamos seguindo. Continuamos sendo moldados por essa mensagem. A mensagem da cruz. Sendo assim, o inocente foi condenado pelo mundo para que tenha salvação a essa geração, meus irmãos. E percebendo, esses pecados e também o Satanás se manifestando. Calma, pessoal. Mas vejam, esse ladrão na cruz, ele percebe os seus pecados, mas também percebe a inocência de Jesus. Isso nos leva, meus queridos, ao quarto e último ponto. Que é consolo para um coração contrito. Só é possível porque existe salvação para essa geração. O consolo para um coração contrito só é possível porque existe salvação para essa geração. Vejam, percebendo que a condenação a qual ele está sofrendo é justa, esse condenado, esse criminoso, percebendo que ele sim é um pecador e merece a morte, esse homem crucificado ao lado de Jesus, ele percebe que existe um caminho, somente um caminho, para que ele tenha salvação. Ele percebe que existe apenas uma verdade, que naquele momento o mundo não quis ouvir. As pessoas falavam, crucificam. Ele percebe que só existe uma pessoa que fornece vida eterna. Jesus. Vejam comigo lá, verso 42 e verso 43. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
O ladrão, percebendo que aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus, ele pede um favor, um simples favor. Que Jesus se lembre dele. Uma pequena lembrança. Lembra-te de mim, quando vier no teu reino. Essa passagem, meus queridos, mexe um pouco comigo, porque me faz lembrar de uma história que Jesus contou. Jesus contou uma história que existia um homem, e este homem tinha 2 filhos. E um deles pediu a sua herança ao pai e foi embora. Ele foi, gastou, se divertiu, viveu a sua vida. Mas chegou num ponto em que a herança acabou. Ele então, vendo que não tinha mais riqueza, não tinha nada, nem comida tinha, estava na rua. Ele percebe que, puxa, os porcos têm vagem para comer. E nem isso as pessoas me oferecem. E quando pensou isso, ele lembrou. Os empregados na casa de meu pai têm o que comer. Tem até demais. Então ele pensou e falou: vou embora. Vou voltar para casa. E assim fez. Voltou. Se levantou e trilhou o seu caminho de volta para casa. Quando o seu pai avista o filho, ele corre de encontro a este jovem. O abraça, o aperta, o beija. Então o filho ele fala: pai, pequei contra o céu, contra ti, pequei contra Deus. Não sou digno de ser chamado seu filho. Recebe a mim como teu servo, por favor. No entanto, o pai, ele fala: depressa, venham aqui, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no seu dedo, cortem um novilho e celebrem, pois meu filho voltou. Meu filho que estava morto, voltou à vida. É isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Um pecador que entendeu a magnitude de seus pecados, de seus erros, e percebe que não é digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. O homem que está ao seu lado, esse homem só pediu: lembra-te de mim. Mas a resposta do Filho de Deus vai muito além de suas expectativas. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E é isso que acontece quando você se lança aos braços de Jesus. Quando você, mesmo não merecendo nem tocar as vestes de seu mestre, derrama o seu coração em clemência, pedindo para que pelo menos Deus se lembre de você. Nós não merecemos ser nem servos de Deus. Mas Ele, em sua grandiosa graça, nos recebe com festa, com alegria, com abraço, e nos coloca vestes brancas, nos coloca um anel no dedo, demonstrando a autoridade que tem um filho do rei.
Deus nos sela com um selo inquebrável. Além de nos conceder perdão eterno de nossos pecados, Ele também nos torna parte de sua família. Você, meu irmão e minha irmã, independente do seu pecado, se você roubou, mentiu, fornicou, adulterou, não importa o seu pecado. Se você se voltar para Jesus, se arrepender e o seguir, em verdade eu te digo que estarás com Ele no paraíso. Estarás com Ele no paraíso. Portanto, o nosso consolo para um coração contrito só é possível porque existe salvação para o nosso tempo, para a nossa geração. Concluindo, irmãos, ao olhar para esta cena no Calvário, percebemos que ela não é apenas um registro histórico, não é apenas uma história, mas um espelho do tempo em que vivemos e do nosso próprio coração. Primeiro vimos que o ódio que o mundo tem é transformado em zombaria. Assim como o primeiro criminoso, muitos hoje riem, debocham, minimizam o Evangelho. Mas vimos também que, enquanto houver reconhecimento dos pecados, existirá sim salvação. O segundo criminoso nos mostrou que a porta da salvação se abre quando o coração se rende. Quando o pecador para de justificar os seus erros, para de apontar os dedos para as pessoas e reconhece: eu errei, eu mereço ser condenado. E diante disso, contemplamos que nós somos pecadores. Mas existe uma pessoa que foi inocente, que não merecia ser pregado na cruz. E é por causa dele que existe salvação para esse tempo. Um dos criminosos reconheceu que este homem, Jesus, nenhum mal fez. Foi justamente essa inocência perfeita, essa santidade absoluta, que tornou possível a nossa reconciliação com Deus. O Cordeiro sem defeito foi entregue para que pecadores, eu e você, sejamos recebidos por Deus, trazendo para nós consolo. Consolo para corações contritos. O ladrão não pediu muito, pediu apenas para ser lembrado. Mas Jesus lhe deu tudo. Hoje estarás comigo no paraíso. Deus não apenas perdoa, Ele restaura, Ele abraça, Ele veste com vestes brancas, puras, imaculadas. Ele também celebra, Ele transforma malfeitores em filhos, condenados em herdeiros. Ele transforma pecadores em santos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Senhor ter falado conosco e que a mensagem dessa série, Pai, mude os nossos corações. Que essas 7 mensagens nos faça criar um coração, transformar o nosso coração em um coração moldado pela cruz. Que os nossos passos, Pai, sejam para seguir Jesus. Que a nossa boca fale do Evangelho, da cruz. Nos ajude, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.